Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. A felicidade é o resultado de uma tomada de decisão. Ao nos levantar da cama pela manhã, podemos decidir entre viver um dia feliz ou um dia infeliz, mediante uma atitude incorreta. Tudo depende de nós. Por causa da sua capacidade de pensar, o homem tornou-se o dono da terra. Essa capacidade permitiu que ele vivesse. Ao mesmo tempo, na era do progresso tecnológico e na era da destruição. Podemos criar um futuro melhor, se tão somente aprendermos a pensar corretamente. Por esse motivo, a palavra de Deus diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. O pensamento é algo invisível aos olhos humanos. Todavia, ele é um grande recurso que Deus concedeu ao homem. Devemos desenvolver nossa maneira de pensar, a fim de termos uma vida de sucesso. Como podemos desenvolver nossa mente? Quero apresentar aqui 4 princípios que o guiarão à vitória e à felicidade. O primeiro princípio é o princípio do pensamento positivo. O pensamento positivo não é outra coisa senão o pensar com esperança. A maior parte das pessoas hoje pensa de maneira negativa. Por isso elas buscam o lado obscuro das coisas, adotam a desesperança, falam e agem de maneira negativa. Não obstante, para vivermos uma vida feliz, uma vida de paz, devemos manter a esperança, ou seja, pensar positivamente. Os cristãos têm um fundamento pelo qual podem pensar positivamente. Trata-se do favor da cruz de Cristo. Podemos pensar de maneira positiva a respeito do perdão dos pecados. Por ter pecado diante de Deus, o homem merece o abandono eterno. Mas Jesus Cristo resolveu todo o problema do pecado. O pecado do passado, o pecado do presente e o pecado do futuro. Graças ao sangue de Jesus, podemos ser justificados e viver com esperança. Todo aquele que se arrepender e aceitar Jesus como seu Senhor, passará a viver pensando de maneira positiva a respeito do perdão de seus pecados. Além disso, podemos pensar positivamente a respeito de nossas convicções. Muitos têm uma vida infeliz ao dizer, não posso. Os cristãos, entretanto, têm o Espírito Santo, que é o poder de Deus. A Bíblia diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8. Além disso, a Bíblia ensina que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8:26. Assim, os cristãos sentem-se capazes de confessar: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E por isso estão habilitados para viver corajosamente. Muitos se frustram e se desanimam quando as circunstâncias não os favorecem. No entanto, porque temos o Espírito Santo, isso não acontece conosco. Não tememos as circunstâncias porque, por meio do Espírito Santo, temos a convicção de que alcançaremos a vitória. Podemos também pensar de maneira positiva com relação à saúde. Jesus Cristo levou nossas enfermidades e suportou nossas dores, e por suas feridas fomos curados. Esse é o fundamento pelo qual podemos receber saúde em Cristo Jesus. Há muita gente que vive pensando negativamente a respeito da sua própria saúde, mas nós que cremos em Jesus podemos, mediante o favor da cruz, pensar positivamente e viver felizes. Podemos também pensar de maneira positiva quanto à prosperidade. Jesus Cristo removeu na cruz a maldição que teve origem na queda de Adão e Eva. Ele recebeu a coroa de espinhos, simbolizando a maldição, e morreu na cruz para redimir toda a desgraça
e nos outorgar a bênção de Abraão. Não podemos, portanto, pensar de maneira negativa acerca da prosperidade. Ainda que nossas mãos não toquem coisa nenhuma, nem nossos olhos vejam nenhuma evidência, nossos ouvidos nada ouçam, podemos visualizar a prosperidade divina mediante a cruz e viver de maneira feliz. Temos fundamento para pensar de forma positiva também quanto à morte, pela evidência da vida eterna por meio da morte e ressurreição de Jesus. Quem é do mundo teme a morte, por não ter evidência da vida eterna. Mas para nós, a morte é a porta que nos leva à vida eterna. Temos a ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Resumindo, podemos viver em vitória e em esperança, porque podemos pensar de forma positiva quanto ao perdão dos pecados, a convicção, a saúde, a prosperidade, até quanto à morte. Além disso, pode o cristão que crê na palavra de Romanos 8, 28 ter pensamento negativo? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ainda que a realidade nos apresente destruidora, Deus fará que todas as coisas funcionem para o bem. Portanto, devemos pensar positivamente e olhar o lado positivo das coisas e viver com ousadia. O segundo princípio é o princípio do pensamento ativo. Pensar ativamente é pensar em ser capaz. Cada pessoa que diz não posso, não sou capaz, sou um fraco, está destinado a ter uma vida infeliz. A Bíblia diz, se podes, tudo é possível ao que crer, Marcos 9, 23. Deus nos ajuda quando elaboramos um projeto e pensamos que vamos alcançar o sucesso, em vez de pensarmos no fracasso. Hoje em dia, muitas pessoas agem passivamente, tentam 2 ou 3 vezes e logo se dão por vencidas. A atitude passiva não faz mais do que levá-las à destruição. Por mais que as circunstâncias se apresentem adversas, somente quem confia em Deus e pensa positivamente poderá mudar o rumo das coisas. Certo dia, depois de haver pregado a palavra, Jesus quis dar de comer à multidão que estava reunida no deserto e perguntou a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe, entretanto, era dessas pessoas que têm pensamento passivo. Por isso, ele disse: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. João capítulo 6, 5 e 7. Por outro lado, André, um outro discípulo de Jesus, tinha um pensamento ativo. Ele pensou: Jesus pode dar alimento a esse povo porque ele é o Filho de Deus. E levou ao mestre 2 peixes e 5 pães que um menino havia trazido como lanche. Jesus pegou o que André lhe trouxera e assim 5.000 pessoas receberam alimento. Depois disso, os discípulos ainda encheram 12 cestos de pedaços de pão que haviam sobrado. Nossa vida é como um deserto. Sofremos todo tipo de aflição neste mundo. Se existe algo que devemos desenvolver em nossa mente, é o pensamento ativo. Quem murmura, dizendo não posso, não sou capaz, sou um desastre, terminará no fracasso de um mundo desértico. Mas quem diz é possível e pensa ativamente, triunfará neste mundo, mesmo tendo começado a desenvolver um trabalho considerado simples pelos homens.
O terceiro princípio é o princípio do pensamento criativo. Pensar criativamente implica buscar novas ideias. Muitas pessoas, ao enfrentar um obstáculo, pensam na responsabilidade e no perigo do problema, não naquilo que, no próprio problema, pode gerar a solução. Toda pessoa ou nação que não pensa criativamente fracassará. Os coreanos têm a tendência de permanecer na mesma situação, recusando pensar criativamente. Dizem: meus avós viveram assim, meus pais viveram desta maneira, portanto eu também escolho este estilo de vida. Na zona rural, essa tendência é acentuada. Faz muito tempo fiquei com o coração muito dolorido ao ver a vida dos camponeses e observar que havia gente vivendo em casas feitas de barro, costume que vem de 4 ou 5 gerações. O problema não era que as casas fossem feitas de barro. O mais grave era que aqueles camponeses não tinham nenhuma intenção de reconstruir e melhorar sua moradia, e viviam como pessoas não civilizadas. Porque não quis pensar criativamente, a Coreia esteve sob o domínio japonês durante 36 anos. Como coreanos, não precisamos murmurar contra os japoneses. Devemos sim fazer um exame de nossos sentimentos e de nossos pensamentos. Enquanto a Coreia se recusava a pensar criativamente, o Japão abriu as suas portas e aceitou nossas civilizações, tendo progredido a uma velocidade incrível. Os indivíduos e as nações que pensam criativamente progridem. Ao sair do Egito, o povo de Israel sofreu muito ao ver que não encontrava água no deserto de Sur. Diante do desespero, o povo negou-se a pensar criativamente e começou a murmurar contra Moisés. Entretanto, Moisés pensou de maneira criativa e buscou a solução no Senhor em oração. Finalmente, ele transformou a água amarga em água doce, por meio de um galho de árvore que lhe foi indicado por Deus. Êxodo 15, 22 ao 25. Observamos também no Novo Testamento um relato bastante interessante. Quando Jesus entrou numa casa em Cafarnaum, a multidão aproximou-se da casa em que ele entrara, por causa da sua fama. As Escrituras dizem: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Marcos capítulo 2. Foi nesse momento que 4 homens abriram o teto da casa e baixaram a maca onde estava um paralítico. Uma pessoa comum teria pensado: não podemos entrar na casa. Mas os amigos do paralítico pensaram criativamente e conseguiram que Jesus não só curasse o homem, como também perdoasse os seus pecados. Devemos estar conscientes de que a solução do problema também se encontra no problema, e a partir daí pensar criativamente sobre o que deve ser feito. A Bíblia diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1,5. A sabedoria é o pensamento criativo. Peça a Deus e em Cristo Jesus e tenha uma vida de sucesso. O quarto princípio é o princípio do pensamento produtivo. Hoje em dia, as pessoas desperdiçam tempo, material e energia. Isso se deve ao fato de terem mentalidade e atitude pouco produtiva. Um exemplo é a TV. Muita gente assiste a TV durante as noites até pegar no sono. Isso não é produtivo. O tempo gasto à frente da TV deve ser reduzido e dedicado ao crescimento pessoal. Isso fará que o nível de vida seja elevado. Em especial, quanto à comida, os coreanos são pouco produtivos. Geralmente, há um prato de arroz e dezenas de guarnições.
Faz muitos anos, eu convidei um pastor americano para vir à minha casa e nós lhe preparamos um banquete. Tempos depois, quando visitei sua casa nos Estados Unidos, fiquei decepcionado ao ver que me ofereceram somente um prato principal, frango. Depois me dei conta de que, quanto à comida, aquela era a cultura americana. Algo semelhante acontece com os japoneses. Eles fazem acompanhar o arroz com uma quantidade bem pequena de guarnições. Deve-se então manter o equilíbrio entre o arroz e as guarnições, porque caso contrário, fica-se sem estas. Qual é a cultura alimentar dos coreanos? Certa vez escutei algo que me chamou a atenção. Disse que é tanta quantidade de guarnições desperdiçadas nos restaurantes do nosso país que estes contratam uma pessoa para se dedicar exclusivamente a selecionar as guarnições que podem voltar à mesa. E não é só isso. Os coreanos têm a tendência de preparar um grande banquete sempre que alguém é convidado para uma refeição. Pensamos que isso é o melhor, mas devemos saber que os convidados não comem tudo o que preparamos. Isso não é produtivo. Além disso, muitos não pensam produtivamente. Os que vivem pensando no fracasso são pessoas que não pensam de maneira produtiva. A crítica, enfatizando as fraquezas de outras pessoas, tampouco é produtiva. Faz muito tempo que aconteceu comigo esse fato. Eu dava aulas no seminário quando, num dia de inverno muito frio, encontrava-me junto aos professores diante de um aquecedor e comecei a criticar um colega. De repente, um dos professores se levantou e eu perguntei: "Você se aborreceu com o que eu disse? Por que se levantou?" As palavras seguintes me trouxeram uma grande lição de vida. Perdoe-me, mas sou dessas pessoas que, quando ouve algo que as aborrece, não conseguem conciliar o sono até ter respondido à altura ao que ouviram. E se eu fizer isso, o povo me interpretará mal. Aí nós nos tornaremos inimigos. A Bíblia diz: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Descem até o íntimo do homem. Provérbios 18:8. A pessoa que gosta de falar dos outros não é produtiva. Devemos pensar e viver produtivamente. Para conseguir isso, temos de considerar a glória de Deus e o reino dos céus como nossos valores principais, estabelecer metas, falar e agir produtivamente. Dessa maneira, conseguiremos que a nossa vida tenha valor. A mentalidade é um recurso invisível aos olhos humanos. Quem a desenvolver em Cristo Jesus viverá uma vida de sucesso. Ao contrário, quem se deixa governar pelo diabo fracassará. Tudo depende de cada um. Portanto, desenvolva em sua mente o pensamento positivo, o pensamento ativo, o pensamento criativo e o pensamento produtivo em Cristo Jesus. E ponha em prática os princípios aqui que eu acabei de ministrar, a fim de alcançar uma vida de sucesso em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, você que ouviu essa palavra do pastor David Poyong Cho. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos que são postados aqui todos os dias. Deixe também seu like e não esqueça de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!